BMC News, informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes, estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023 e a Bolsa de Valores de São Paulo está operando no primeiro dia em território positivo, primeiro pregão que está terminando em território positivo nesse momento. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está em alta de 0,28%, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Nelogica, 115.306 pontos, 11 bilhões e 430 milhões de reais, o volume financeiro negociado na Bolsa Brasileira nesta sexta-feira. Até o momento, o volume mais baixo do que os outros pregões e provavelmente por isso que temos também um resultado positivo. A Bolsa iniciou a sexta caindo e acabou recuperando após o meio-dia com o vencimento das opções que ocorreram no final da manhã. Temos a Magalu, que é a maior alta de hoje, 4,96%. O Carrefour, a segunda maior alta, 3,82%. E a Azul, 3,59% de alta. A Zetec cai 2,90%. A VEG, 2,09%. E a Dexco cai 1,69%. O dólar, por sua vez, cai 0,32%, R$ 4,97. Temos também a Vale que cai 1,13%, R$ 61,21. Petrobras sobe 0,03%, está no 0,0, a Petrobras R$ 31,45. E para entender o que está acontecendo com os mercados internacionais, com a cotação do petróleo e do minério de ferro, eu chamo minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde. O que está acontecendo em Wall Street e como está fechando o petróleo e como fechou também o minério de ferro lá na China? Bom, boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos começar então com o minério de ferro lá na China. Minério de ferro com vencimento para janeiro de 2024 fechou com alta de 2,74% aos 770 yuans. E agora temos o preço do petróleo Brent, futuro aí com vencimento para outubro de 2023, está em alta de 0,77% aos $84,77. Agora, as principais bolsas europeias fecharam esta tarde, à tarde aqui no Brasil, fecharam o dia com perdas. O FTSE no Reino Unido fechou com queda de 0,63%, DAX na Alemanha 0,65% de recuo e CAC na França com 0,38%. E as principais bolsas internacionais, bolsas lá em Wall Street, operam em queda também nesta tarde de sexta-feira. Dow Jones com queda de 0,09%, SP 500 0,13% de queda e Nasdaq 0,25% de queda, Carlos. É isso aí. A gente começa falando hoje da Gol, que está entre as piores do dia. Cadê a Gol aqui? Gol 4 nesse momento está perdendo 0,64%. Como estamos vendo aqui no nosso profit da Nelogica. Gol 4 começou o dia com uma queda que chegou a menos 7% na sessão, no começo da sessão. Deu uma subidinha no início da tarde, mas voltou para o território negativo. Isso porque hoje é o primeiro dia da subscrição dos papéis da empresa, que, por sinal, estão acumulando perdas de cerca de 17% na semana. Só na terça-feira passada a ação chegou a cair 12,50%. O que está acontecendo? De um lado, a alta do dólar, que está impactando o custo da dívida da empresa, assim como de todas as empresas aéreas, mas também a empresa anunciou na última segunda-feira a emissão de um bônus
de subscrição e hoje é o primeiro dia, né, desta subscrição. Vai emitir até 1,89 bilhão desses bônus ao preço de exercício de R$ 5,84 por ativo Gol, 4 por ação, né, da Gol. Os acionistas terão até o dia 26 de setembro para exercer esses bônus, que podem ser convertidos em ações a qualquer momento até o dia 2 de março de 2028. Para cada ação da Gol, o acionista terá direito ao exercício de 4,52 ações preferenciais e o mercado, então, não gostou nesta decisão da Gol, que hoje está reduzindo as perdas, perdeu muito mais no começo do pregão, mas ainda está em território negativo. Vamos ver, então, o que vai acontecer com a Gol, lembrando que quem não subscrever ações novas vai ser diluído no capital da empresa. Isabela. Gol agora cai, então, 0,38% aos R$ 7,79 o papel. Agora a gente vai para a Petrobras, que paga hoje a primeira parcela da remuneração aos acionistas referente ao primeiro trimestre deste ano. O valor a ser distribuído hoje corresponde a 94 centavos por ação ordinária e preferencial, sendo 28 centavos na forma de dividendos e 66 centavos em juros sobre o capital próprio. Acionistas na base da Petrobras até 12 de junho vão receber o valor. Os papéis passaram a ser negociados ex-direitos em 13 de junho e a segunda parcela vai ser paga no dia 20 de setembro. E vamos falar agora da Petrobras também, porque o CAD instaurou um inquérito administrativo contra a empresa para apurar indícios de práticas anticompetitivas na venda de gás natural para usinas termoelétricas durante a crise hídrica de 2021. O CAD solicitou para 50 usinas informações sobre o custo médio de compra de combustível para a geração de energia elétrica e cópia de contratos de venda para distribuidoras. O CAD também indagou a Petrobras sobre os tipos de combustíveis fornecidos para as UTE, cópia dos contratos e preços mensais cobrados nos últimos 3 anos e depois da análise iniciada em 2021 e das apurações compartilhadas pela ANAEL e pela ANP, o CAD considerou que existem indícios de infração da ordem econômica. A Petrobras, que nesse momento está em alta, deixa eu pegar aqui no nosso profit da Neológica, a Petrobras está subindo nesse momento, mas está próxima do 0,02% nesse momento para a ação preferencial da Petrobras, a Petro 4, R$ 31,45. E já que a gente fala de Petrobras, vamos falar de defasagem média ali da gasolina e do diesel que a gente vem trazendo ao longo da semana. A comercialização do mercado interno apresenta uma defasagem média agora de 11%, conforme mostra o levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis nesta sexta-feira. O atual patamar vem após a Petrobras elevar os preços dos combustíveis em 16% na gasolina e quase 26% no diesel. Ainda assim, segundo a Bicom, a petroleira precisaria aumentar o litro da gasolina em mais 36 centavos por litro, enquanto necessitaria subir o diesel em 47 centavos o litro para tentar aí equiparar os preços hoje. E a Eletrobras anunciou na última quinta-feira que Carla Dorsford Albano Miller ocupará o cargo de diretora de relações com investidores a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de agosto. Ela vai substituir Paula Prado Rodrigues, que assumirá a diretoria jurídica de empréstimo compulsório a partir do dia 1º de setembro deste ano, informação divulgada pela companhia. E a privatização da Sabesp enfrenta incertezas quanto à formação do acionista de referência ali e da regulação dos contratos pós-privatização. A venda deve ocorrer por meio de oferta de ações, reduzindo a participação estatal atual de 50,3%. Vamos ver então Sabesp aí, que tem movimentado bastante nas últimas semanas a cotação do papel. Deixa eu ver se eu consigo, aqui, alta hoje de 1,50% aos R$ 59,43 o papel de Sabesp.
E agora vamos falar de Americanas, porque a CPI das Americanas vai ouvir Pedro Real e também uma delatora já na próxima semana. A CPI vai fazer uma audiência pública na terça-feira. Serão ouvidos, então, o ex-presidente Sérgio Real, que permaneceu no cargo apenas 9 dias, e a ex-superintendente de controladoria da empresa, Flávia Carneiro. De acordo com com o Globo, Carneiro teve homologada uma delação premiada na semana passada no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, e a sessão na semana que vem vai então vai mostrar para o que a delatora tem a dizer também. Na semana que vem foram então acrescentados outros depoimentos, aliás, não foram acrescentados outros depoimentos ou votação de requerimentos, justamente para ouvir o que o ex-CEO da Americanas e essa delatora tem a dizer para a CPI da Americanas. O novo teto para os juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 1,91% ao mês fica abaixo dos custos que parte dos bancos tem ali para oferecer a linha. De acordo com a própria Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a entidade diz que não houve diálogo entre as propostas de redução do teto e que o movimento pode comprometer a oferta do consignado. Segundo o comunicado, a decisão do Conselho de Previdência Social de reduzir o teto dos juros do consignado para beneficiários do INSS de 1,97% para 1,91% coloca o produto em patamar abaixo dos custos vigentes para parte dos bancos que operam essa linha de crédito, que pode comprometer a estrutura de custos desse canal de financiamento, diz a nota da entidade. E a FEBRABAN afirma que na reunião do CNPS votou contra a proposta e manifestou preocupação com seus efeitos para camadas de menor renda da população. Segundo a federação, o acesso à linha para este público pode se tornar mais difícil. Segundo a própria FEBRABAN, cabe a cada instituição financeira, diante de sua estratégia de negócio, avaliar a conveniência de concessão do consignado para beneficiários do INSS no novo teto de juros fixado pelo Conselho da Previdência, segundo o comunicado da FEBRABAN. Em março, o CNPS baixou o teto da modalidade de 2,14% ao mês para 1,70% e os bancos interromperam as concessões sob o argumento de que as taxas as tornava ali inviáveis. Na época, a Caixa e o Banco do Brasil, controlados pelo governo e que são grandes players ali nessa linha de crédito, também interromperam as concessões pelos mesmos motivos. A retomada veio semanas depois, quando o teto foi aumentado para 1,97% ao mês. A FEBRABAN afirma que as iniciativas geram distorções relevantes nos preços de produtos financeiros e tem efeito contrário ao pretendido. A entidade afirma ainda que a proposta só foi encaminhada aos bancos um dia antes da reunião do CNPS, o que denota ali uma falta de diálogo em mais uma ação do governo aí em relação agora ao INSS, mas que, segundo o FEBRABAN, pode prejudicar os próprios beneficiários. E agora vamos dar uma olhada o que está acontecendo lá em Brasília, porque acabou de sair uma notícia que o Ministério Público Federal confirmou uma redução da multa para a JIF, a holding que controla a JBS, por causa de um erro no cálculo do faturamento da empresa. O acordo se refere à delação premiada dos irmãos Batista. Segundo o órgão, a perícia identificou um aumento da base de cálculo da empresa leniente de 5 bilhões de reais. O Ministério Público Federal, então, confirmou essa redução da multa e a JBS, então, a JIF, aliás, vai ter que pagar um valor menor, uma redução de 6,8 bilhões de reais, né, na multa de leniência, e o prazo de pagamento foi também reduzido de 25 para 8 anos. Então, temos esta decisão, lembrando que também os irmãos Batista, né, controladores da JIF, tinham sido inocentados, absolvidos pela CVM já em maio deste ano por uso de informações privilegiadas em negociações
Isso após um trade feito pela empresa, pela holding, um trade de dólar logo após, o dia seguinte após o famoso Joesley Day, né? Aquele dia em que o Joesley Batista gravou o ex-presidente Michel Temer e isso acabou provocando um circuit breaker e uma queda repentina da cotação do real em relação ao dólar. E agora voltando a falar sempre de decisões judiciais, o ministro Dias Toffoli do STF concedeu uma liminar favorável ao Santander, permitindo que a instituição não pague o PIS sobre suas receitas operacionais até o julgamento do mérito do recurso. O banco argumentou que a cobrança retroativa seria bilionária e o STF havia decidido que instituições financeiras deveriam pagar o tributo sobre toda a receita bruta. Então, o Santander vai evitar esta mega multa e vamos dar uma olhada como está o Santander no nosso profit da Neológica. O SAMB 11 nesse momento sobe 0,68%, mas ao longo do pregão a alta foi até maior do que isso, agora está cotado a R$ 26,49 o Banco Santander. Bom, ainda no cenário político, Pacheco disse que o Senado deve fazer reunião com governadores sobre reforma tributária. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então afirmou hoje que vai ocorrer uma reunião com todos os 27 governadores para discutir a reforma tributária, conforme reportou ali. E segundo ele, durante participação no evento, ele disse que esse encontro com governadores deve acontecer no dia 29 de agosto. Na avaliação do presidente do Senado, é inegável que há visões divergentes sobre os pontos mais importantes dentro de uma reforma complexa, como é a reforma tributária, mas cabe à política o desafio de tomar a melhor decisão para o país. E o senador Renan Calheiros está aguardando até a semana que vem uma resposta do Ministério da Fazenda em relação às diretrizes que a equipe econômica deseja no projeto de lei da repatriação. Calheiros esteve com o ministro Fernando Haddad na última quarta-feira e a Fazenda se comprometeu a encaminhar ao senador uma resposta em 15 dias, ou seja, até a semana que vem. Bom, agora a gente vai para as notícias internacionais, porque a Evergrande Group, ali, uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, entrou com pedido de proteção contra falência no capítulo 15 nos Estados Unidos. A empresa mencionou processos de reestruturação em Hong Kong, nas Ilhas Caimã e nas Ilhas Virgens Britânicas. O grupo entrou em default ali em 2021 e anunciou um programa de reestruturação de dívida offshore em março. A proteção do capítulo 15 permite que um tribunal dos Estados Unidos intervenha em casos de insolvência internacional, visando proteger o patrimônio dos devedores e facilitar a recuperação de empresas com problemas financeiros. E a China anunciou nesta terça-feira detalhes de como planeja implementar um pacote de medidas para fortalecer mercados acionários e de títulos no país. Isso de uma forma para impulsionar a confiança do investidor. Entre elas, a China visa principalmente relaxar restrições para fundos, incluindo sobre regras para investimentos estrangeiros. Segundo a rede de televisão chinesa, a CCTV, as informações foram fornecidas por uma autoridade da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários chinesa, conhecida como CSRC, e na coletiva de imprensa para veículos locais, as autoridades descreveram os planos para cada um dos mercados financeiros chineses, um plano que vai se constituir em diversos passos e reformas do sistema atual, envolvendo, por exemplo, as bolsas de Pequim e Hong Kong. As medidas fazem parte do pacote amplo anunciado pelo Politburo no final de julho, com o objetivo de estabilizar a confiança no curto prazo e melhorar o sistema de capital no longo prazo. Agora, as autoridades chinesas também destacaram o relaxamento de restrições para índices acionários e futuros de títulos do Tesouro da China, uma redução nas taxas de gerenciamento, um aumento na proporção de fundos de ativos emitidos, uma promoção do crescimento das ofertas públicas e do escopo dos investimentos
e também o lançamento de casos de green light para listagens estrangeiras de empresas. Além disso, as autoridades chinesas ressaltaram que um conjunto de ações práticas será adotado para apoiar um desenvolvimento de alta qualidade da Bolsa de Pequim. E ainda falando sobre China, ela suspendeu a divulgação de vários dados recentemente. O principal deles é sobre a taxa de desemprego juvenil, alegando a necessidade de revisar o método de avaliação. Essa decisão reflete a crescente restrição de informações confidenciais pelo país, especialmente quando não favorecem sua economia. O governo chinês tem historicamente retido dados desfavoráveis, mas a mudança pública levanta questionamentos sobre a crise imobiliária e a estabilidade cambial. O presidente Xi Jinping também busca proteger dados que possam beneficiar os Estados Unidos. A retenção de informações pode afetar a confiança dos investidores e a compreensão da situação econômica do país chinês. E agora falando da Argentina, o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, anunciou um acordo para congelar os preços dos combustíveis até o dia 31 de outubro, ou seja, após as eleições gerais no país que vão ocorrer em meados de outubro. A medida ocorre justamente com fins eleitoreiros e Massa é um dos candidatos, inclusive é o candidato do governo argentino que vai disputar a presidência da República. A Argentina está enfrentando uma inflação superior a 100% ao ano e analistas estão prevendo que a situação possa se agravar com turbulências nos mercados e aumentos nas taxas de juros, medidas adotadas pelo Banco Central da República Argentina. Agora a gente fala dos dados dos investidores estrangeiros que sacaram 139 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 16 de agosto e com isso o fluxo de recursos estrangeiro acumula um déficit de 8,63 bilhões de reais em agosto, mas continua com saldo positivo de 15,50 bilhões de reais em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou queda de 0,50%, o investidor institucional saiu com 53 milhões de reais, enquanto o individual aportou 58,7 milhões de reais. Vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento. A Bolsa continua em alta de 0,21% e às 4 horas e 21 minutos está prestes a terminar o seu primeiro dia em território positivo desde o começo do mês de agosto. Então, após 14 pregões, esse é o primeiro que vai terminar positivo, vai terminar com uma alta da Bolsa, mesmo que uma pequena alta, 0,21%. Temos o volume negociado de 11,99 bilhões de reais. A Magalu é a maior alta de hoje, 5,32%. O Carrefour, 53% e a Azul sobe 3,72%. A pior do dia é a Zetec, 2,52% de queda. A VEG, 2,41%. A Dexco, 1,56% de queda. Vamos dar uma olhada no dólar também, né? Como está o dólar no nosso profit da Nelógica? Dólar cai 0,30%, R$ 4,97. A Petrobras cai 0,06%, acabou de virar a Petrobras, R$ 31,42. A Vale cai 1,21%, R$ 61,16. Isa, como estão as bolsas lá em Wall Street e também petróleo e minério de ferro? Wall Street encaminha aí para mais um dia de queda, perdas aí para Dow Jones 0,06% de queda, S&P 500 caindo 0,19% e Nasdaq 0,32% de queda nesta sexta-feira. Já temos fechamento aqui do petróleo. Os preços internacionais aí fecharam no azul, mas interrompendo aí 7 semanas consecutivas de altas. As cotações então fecharam o dia com alta essa sexta-feira, mas interromperam uma sequência que a gente vinha dando aqui de 7 semanas com ganhos consecutivos. A desaceleração da economia da China, a perspectiva de novos aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos acabaram ali contrabalanceando sinais de aperto na oferta global da commodity, fator que vinha
sendo sustentados aí pela cotação. Embora investidores permaneçam ainda cautelosos com o aperto da oferta capitaneado pelo OPEP+, especialmente, a Arábia Saudita e Rússia e as preocupações da economia chinesa, maior importador global, devem funcionar aí como um teto para os preços futuros do óleo bruto. No fechamento também, então, o contrato Brent para outubro de 2023, que é o contrato mais negociado, subiu 0,80%, fechou aos $84,80 o barril, e o WTI, o mesmo vencimento, avançou 0,95% aos $80,66 por barril. Na semana, então, o Brent caiu 2,32% e o WTI recuou aí ao longo dessa semana 2,31%. É isso aí, Isa. Toda uma olhada aqui nas notícias que estão chegando nesse momento. O secretário especial da reforma tributária, Bernard Api, ele está falando nesse momento, está dizendo que nesse momento o governo não tem como proposta na mesa uma tributação sobre grandes fortunas. Segundo ele, então, não é algo eficiente tributar grandes fortunas, e também tem a questão que ele está falando que não é possível aumentar a tributação sobre o consumo. Então, a Pi explicando vários pontos da reforma tributária, ele disse também que o governo não quer uma CPMF porque acha que ela não é um bom tributo. A CPMF, lembramos, é aquele tributo, aquela contribuição sobre toda e qualquer movimentação financeira, vigorou no Brasil até 2007, agora não existe mais. Agora, ele falou que então só sobrou a tributação de renda, e temos então também a discussão que o governo está levando adiante, é uma discussão conjunta com a tributação também da folha de pagamentos. Vamos ver então o que vai acontecer. Temos também novidades que vêm lá da Suzano, que acabou de informar que vai aumentar mais uma vez o preço da celulose. A Suzano então acaba de informar que vai aumentar o preço da celulose, e também temos aqui aumento do preço da celulose, $50 por tonelada para setembro. Esse foi o primeiro reajuste anunciado para os mercados europeu e americano há cerca de um ano, e o terceiro consecutivo aumento para o mercado asiático. Então, temos notícias de última hora, e também notícia que vem do Twitter, porque Elon Musk está estudando o jeito de evitar, de proibir, de eliminar a possibilidade de bloquear outros usuários no Twitter. Então, Elon Musk deixando o Twitter cada vez mais divertido, então até proibindo, até eliminando a possibilidade de bloquear outros usuários. Gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com mais notícias, comentários e informações, e claro, nossos convidados aqui no Closing da BMC. Então não saia daí, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar.
De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 4 horas e 30 minutos nesse momento. A Bolsa de Valores de São Paulo continua aos 115.227 pontos, uma alta de 0,21%. Volume negociado 12,37 bilhões de reais, mais baixo, quase a metade da negociação realizada na última quinta-feira. A situação de baixa negociação nesta sexta-feira para a Bolsa Brasileira. Temos então um Ibovespa que continua a sua trajetória de alta, primeiro pregão desde o começo do mês em que o Ibovespa vai fechar em território positivo. Magalu sobe 5,32%, Carrefour 4,97%, Azul 3,85%, a VEG cai 2,66%, Redditor 1,75% e Exetec 1,66%. O dólar, onde está o dólar? Continua a queda, dólar 0,27% de queda, R$ 4,97. Hoje o dólar superou os R$ 5 de alta no começo do pregão, mas agora está perdendo força. Petrobras sempre no 0 a 0, R$ 31,44. A Vale cai 1,31%, R$ 61,10. Deixa eu ver se já temos aqui conosco o nosso primeiro convidado de hoje. Não, então vamos dar uma olhada, Isa, como estão as bolsas internacionais e também petróleo e dólar. Bom, Petróleo e minério de ferro. Vamos começar com Europa aqui, revisar aqui o que fechou, como é que fecharam os principais índices por lá. Fecharam sessão com quedas ali, acumulando perdas durante a semana. Estoque 600, queda de 0,59%. FTSE no Reino Unido, 0,63% de queda nesta sexta-feira. DAX na Alemanha, 0,65% de queda. CAC na França, 0,38% também recuando. FTSE MIB lá na Itália, 0,42% caindo. IBEX 35, 0,14% de queda. Esse foi o fechamento das principais bolsas da Europa. Agora os preços internacionais de petróleo os preços encerraram o dia com ganhos ali, barril WTI 1,07% de alta aos $81,25 e o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, com alta de 0,81% aos $84,80. Agora, as bolsas dos Estados Unidos, a maioria também, as principais, pelo menos, operando em queda. E, aliás, Dow Jones acabou de virar, estava em queda aí, estava com uma leve queda de 0,06% agora há pouco, virou então 0,01% de alta, né? Se caminhando então para o final da sessão, pode ser que
permaneça essa virada e encerre então a semana em alta Dow Jones lá em Wall Street. Porém, S&P 500 queda 0,07%, Nasdaq 0,19%, caindo também lá nos Estados Unidos. Uma notícia que saiu agora há pouco, a gente estava falando bastante de China, né? Toda aquela crise por lá, pedido de recuperação judicial, que é o chapter, né? O capítulo 15, que é o que equivale o pedido de recuperação judicial, inclusive é um assunto que a gente pode conversar com o nosso próximo convidado, que daqui a pouquinho o Carlos vai chamar, mas só uma notícia aqui em relação ao setor imobiliário da China, dizendo que precisa de um plano de resgate de R$1 trilhão. Aí o colapso dessas incorporadoras, como a Evergrande, mostra aí a necessidade do governo da China lançar um plano de resgate, então, para tentar absorver $1 trilhão, eu falei dólares aí, em ativos imobiliários, para tentar essa recuperação. Carlos. Vamos dar uma olhada agora, deixa eu ver se temos o nosso William já, porque está saindo muita notícia. Antes que o Will chegue, o Will Castro, aqui, o Will Castro já está conosco, então, deixa eu ver se o Will Castro está aos postos de combate com o microfone funcionando. Muito boa tarde, Will, é um prazer tê-lo conosco, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Muito bem-vindo ao Closing. Boa tarde aí para vocês, gente, prazer estar aqui conversando com vocês. Will, primeiro dia em que a Bolsa está terminando o pregão em território positivo, alívio para os investidores, ainda há esperança. Luz no final do túnel, mas ao mesmo tempo baixíssimo nível de negociação, metade da média histórica da Bolsa, e também temos Vale e Petrobras que estão, basicamente a Petrobras no 0 a 0, a Vale está em queda. Qual que é a sua avaliação sobre o andamento do Ibovespa nesse mês de agosto, e será que agora é o ponto de virada para o índice? Boa. Eu diria o seguinte, a gente viu esse movimento acontecer não só no Ibovespa, né? Obviamente que quem está no Brasil acaba acompanhando mais o Ibovespa, mas a gente viu diversas bolsas emergentes sofrendo, e a gente viu um movimento de aumento de volatilidade e maior aversão a risco, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa, a gente já vem aí de 3 semanas negativas nos índices acionários americanos, que é o que eu acompanho estando... Hoje casualmente estou em São Paulo, mas estou sempre nos Estados Unidos, né? Mas de fato reforça aquela ideia de que o Brasil ele não é uma ilha, né? O que a gente viu foi um movimento relativamente global de maior aversão a risco, depois de a gente ver o VIX, né, o índice de volatilidade bastante baixo durante bastante tempo, né? Então uma questão aí de correção pontual, e se você vê todas essas quedas que o Ibovespa sofreu, né, se você pegar percentualmente até que não é tanto, né? Então, o valor percentual não é tanto, né? Pois é, né? Mas agora, deixa eu entender um pouco qual a visão de vocês sobre a questão da situação lá na China, como isso impacta o Brasil e o que esperar também, não somente da Vale, por exemplo, que obviamente seria uma das mais impactadas, mas também do câmbio, né, do real, porque a gente viu um real se valorizando nas últimas semanas. Últimos 2 dias, basicamente voltou aos R$5 por dólar. Qual a visão de vocês sobre esse ponto e como isso pode afetar o Brasil? Cara, eu acho que a China é algo super importante, a gente tem que monitorar, realmente tem que observar as notícias que tem vindo. A gente parece ver uma confluência de notícias ruins, né, de empresas e incorporadoras em situações complicadas, dá para dizer complicada realmente, né? E essa visão sobre China, do mercado imobiliário chinês, é algo que volta e meia, né, volta à tona no mercado. Eu lembro de a gente ter conversas em 2011 sobre o risco do sistema imobiliário chinês, o shadow bank chinês. Então, volta e meia, volta à tona. As coisas por lá são muito veladas, são muito, de certa forma, escondidas, né? O governo ele consegue controlar muito bem a economia e evitar que esses problemas acabem se espalhando ou que acabem manchando fortemente a imagem da China, da economia chinesa, ou ainda o crescimento chinês, né? Agora, é super relevante para o Brasil, né, que foi cada vez mais se alinhando e tendo como um parceiro comercial importante a China. Essas notícias, sem sombra de dúvida, elas vão muito além da importância no impacto da Vale, especificamente, mas você tem frigoríficos, você tem várias outras empresas e setores que são afetados por isso, né? Pois é, né? Isa, sua pergunta para o Will. Queria falar um pouquinho de inflação americana, Will. A gente viu aí a ata do Copom sendo divulgada durante a semana com uma preocupação
em relação à alta de juros aí, né, que acaba desaquecendo um pouco a economia, a movimentação econômica, o consumo acaba diminuindo, mas eu queria entender o problema da inflação americana, né, acabaria ficando menos preocupante se o petróleo permanecer aí nesse patamar que parece que ele quer ficar? Boa, isso é uma boa pergunta aí em relação à ata do FONC que foi divulgada na quarta-feira, né? O que ela falou? Ela falou o seguinte, olha, o Banco Central americano, ele ainda está preocupado com a inflação, ele ainda tem que combater a inflação, a meta de inflação ela continua sendo 2%, né? Muita gente falando, relativizando essa meta, dizendo que eventualmente o Banco Central americano vai ter que mudar essa meta, ou que não seria necessário voltar para 2%. O Banco Central foi lá, reforçou a visão dessa meta em 2%, e obviamente que isso repercutiu nos juros que acabaram subindo, na percepção de que talvez o Banco Central tenha que subir mais juros, e que a economia ela continua de certa forma resiliente, né? E aí se a economia continua resiliente, não necessariamente, mesmo que o Banco Central não aumente juros, os juros eles não necessariamente vão baixar, vão diminuir, né? E aí a gente viu uma certa correção aí nos yields, especialmente das treasuries de 10 anos, 20 anos e 30 anos nessa semana. Esse foi o grande evento, digamos assim. Quando você abre o indicador de inflação, você vai ver que grande parte da inflação americana se deveu essencialmente por moradia, shelter, né, ou seja, gastos com aluguel, que eles ainda não arrefeceram e demoram mais para arrefecer. Quando você olha o resto do índice, de fato, a inflação está cedendo. Agora, assim como tu bem comentou, né, se a gente vê uma escalada de preço de petróleo que impacta a gasolina e que consequentemente impacta diversos outros setores, isso começa assim a ser um risco importante para a inflação, e eu acho que por isso que o Fed vem ressaltando a ideia do data dependent, né, ou seja, a gente vai olhar os indicadores para definir o que a gente vai fazer em termos de juros à frente, e a batalha em relação à inflação não está vencida. Agora, deixa eu perguntar, Will, falando de Bolsa Americana, depois eu queria te perguntar sobre alguns setores específicos e também sobre risco de bolha, mas há poucos dias atrás saiu a notícia que o Michael Burry, né, o investidor que previu a crise de 2008, está super posicionado, uma nova Big Short, né, está super shorteado em cima de Bolsa dos Estados Unidos, está prevendo outro colapso do S&P 500. Você concorda com essa visão? Você acha que existe o risco de alta de juros provocarem outra crise, dessa vez crise bancária, né? Não mais crise de subprime, crise do mercado imobiliário, mas uma crise do setor bancário ou de outros setores? Ou você acha que dessa vez ele pode perder muita grana, considerando que ele colocou mais de 90% do seu patrimônio, né, posicionado nesta operação de short? Bom, vamos lá, eu acho que tem que ter muito cuidado quando você faz a leitura desse posicionamento do Michael Burry, né, porque o 13F, esse relatório que é divulgado, ele é divulgado com 45 dias de atraso, né, ou seja, essa não é necessariamente a posição do Michael Burry hoje, ela era 45 dias atrás quando você fecha o semestre, e aí o relatório ele é divulgado 45 dias depois. Da mesma forma que no Brasil, os relatórios de gestão de fundos de investimento, ele tem um delay, né? Ele não é a posição do cara naquele exato momento. Então já começa daí. O Michael Burry, para quem analisa e para quem acompanha o perfil dele como gestor de investimento, sabe que ele muda muito a sua carteira e muito rapidamente. Ele tem um perfil muito mais trader. Então nada garante que ele ainda está apostando numa queda do S&P, nada garante que isso não seja simplesmente uma posição que ele tinha naquele momento e que ele já zerou, inclusive, até com essa queda recente nessa semana. E o outro ponto que é super relevante é que assim, ele fez isso através de puts, né, opções de vender determinado ativo, no caso o S&P e o Nasdaq. Essas opções elas custam às vezes centavos, né, mas elas geram o que a gente chama de notional bastante grande, ou seja, ela protege, até no caso do Michael Burry, até 1,6 bilhões de dólares, mas não é necessariamente que ele botou 1,6 bilhões de dólares apostando na queda do S&P, não. Ele pode ter colocado muito menos dinheiro comprando puts de baixo valor, de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, 20 centavos, entendeu? Mas se expondo a uma eventual oscilação, um eventual notional, né, de 1,6 bi de dólar. Então acho que tem essas várias reservas, tá? Agora é verdade que assim que o S&P ele opera hoje em um patamar de múltiplos elevado e relativamente caro, né, especialmente por conta de 10 empresas ali que respondem por uma parcela relevante, né, do índice como um todo. Há espaço para correção? Sim, já veio corrigindo aí nesse mês de agosto.
Mas, de novo, acho só cuidado com a leitura aí do que o Michael Burry está apostando numa grande crise, né, numa grande correção do mercado, que não necessariamente é exatamente isso que ele acredita, né? Ou que, conforme eu falei, ele muda o posicionamento como quem muda de roupa, né? Então muda muito rápido isso. Perfeito. Isabela. Já que citou o Burry, queria falar agora do Buffett. Né, tem uma outra questão aí, né? Ele é otimista investindo aí na economia real dos Estados Unidos, mais especificamente no setor imobiliário. As demandas por casa ali estão em alta por conta do aumento dos custos de hipotecas. Queria saber a sua opinião agora sobre o caso Buffett. Boa. O Buffett já tem uma visão bem diferente, né, do Burry. Ele monta a posição carregando, pensando, olhando a longo prazo. Recentemente, ou melhor dizendo, não tão recentemente, mas em maio, quando na conferência da Berkshire que eu tive lá, a defesa do posicionamento dele em petróleo foi olhando não só o ano, mas olhando um período mais longo, né? Olhando um período, por exemplo, de balanço de oferta e demanda em petróleo, olhando para frente, para 5 anos para frente. E aí por isso ele se posicionou em petróleo. Em relação à casa, mesma coisa. Hoje você tem um estoque de residências muito baixo nos Estados Unidos. Existe a demanda, pessoas querem comprar casas, mas existe um baixo estoque de imóveis. Então o que ele está apostando essencialmente? Que você vai ter uma continuidade da necessidade de construção de casas, isso beneficia algumas construtoras. Além disso, obviamente, até que esse estoque se equacione, ou essa relação nesse balanço de oferta e demanda melhore, você teria aí uma pressão positiva para preços de imóveis que sustentaria aí montar uma posição nesse setor. Eu acho que é mais ou menos isso que o Buffett está olhando. E agora, eu queria só sair um pouquinho dos Estados Unidos, mas olhar um pouco a Europa, porque temos também sinais de fragilidade vindo da Europa, tem uma bolha imobiliária que está em andamento também, por exemplo, no Reino Unido, há situações também sobre a dívida soberana europeia que estão começando a gerar temores. O que você está vendo do ponto de vista macroeconômico internacional e como isso poderia afetar as bolsas? Tem um risco de um outono lá do hemisfério norte complicado para os mercados financeiros ou você acha que será um soft landing, seja na Europa, aqui nos Estados Unidos? Não, a Europa preocupa bem isso que tu falou, assim, a questão de custo de energia, né? O preço de gás já voltou a subir e até então o que a gente vinha vendo é essencialmente os Estados Unidos sustentando, né, a Europa com venda de petróleo das suas reservas. As reservas americanas estão bastante baixas, a Europa começa a voltar de novo para o inverno e a questão Rússia e Ucrânia não está resolvida. Então, assim, eu acho que existe alguns riscos, né, nesse cenário, especialmente por conta desse preço de energia. Sem energia, obviamente, o PIB contrai e você teria uma grande recessão. Questão de bolha, especificamente na Inglaterra, de imóveis, eu acho que é bem específico, bem pessoal, não dizer que é tanto uma bolha, acho que é uma valorização dos imóveis, com uma inflação muito alta, né, imóvel de quadrado, essa elevação, e também é uma forma de poupança, né, numa ilha que ela é apertada e não tem tanto espaço, né, então preço de imóvel acaba se valorizando se não consegue construir tanto, não tem tanto espaço assim, né, para expansão. Pontual, acho que é normal, em consonância também até com essa alta toda de juros e reprecificação de ativos em nível global. Agora, olhando para a questão de recessão, sim, preocupa, é isso que eu comentei, né? Essa questão específica aí de custo de energia que poderia sim bater, e eu acho a economia europeia muito mais frágil, né, do que a economia americana, em termos de crescimento, e cresce menos. Você tem taxas de juros elevadas, tanto pelo Banco Central Europeu quanto o Banco Inglês, e aí com custo de energia alto, você não consegue baixar juros, porque daí a inflação pega, e aí com custo de energia alto você não consegue produzir também, e aí você teria um cenário recessivo bem ruim, é um negócio complicado realmente. Pois é, né? Só para terminar essa questão interessante, esse ponto, Will, a questão energética. Depois da guerra da Ucrânia, a gente teve uma alta expressiva do preço do gás por causa do fim do fornecimento russo, dos alimentos também. As coisas estavam começando a melhorar um pouquinho no final do ano passado, começo desse ano, mas agora a Bolsa de Amsterdã, né, a Bolsa específica do gás de Amsterdã, voltou a subir de forma expressiva, então temos uma alta nova do gás, do preço do gás lá na Europa, das cotações lá na Europa.
Quanto que isso pode afetar também, pode até positivamente, um país como o Brasil, que é um produtor de energia, empresas como Petrobras, como Vale, mas outras empresas globais do setor energético, quanto que isso se soma também à vontade da OPEP, ou melhor, da Arábia Saudita, de reduzir a produção de petróleo, o efeito da redução dos investimentos também, que vieram, que agora estão tendo seus efeitos de redução da produção. Qual que é o cenário global energético e como isso afeta as bolsas e as empresas do setor de energia? Bom, eu acho que você tem um cenário de fato preocupante. Agora, essa questão da China que está dando um certo alento, digamos assim, para quem, assim, nesse sentido de não ter preço de energia tão elevado, né? Se de fato a China desacelera, a China também um motor importante da economia, né? Os Estados Unidos respondem por 25% do PIB, mas a China responde por outros 20%. Né, se você tem uma economia emergente, o tamanho da China desacelerando e tendo alguns problemas, aí sustenta ou acalma um pouco essa elevação de preços de petróleo. É algo a ser observado, algo a ser monitorado. Eu já tinha falado aqui, né, exatamente sobre a questão de preço de petróleo, que estava num piso interessante, a OPEP vinha cortando produção e ainda você tem o inverno europeu recomeçando. Acho que o cenário ele ainda continua positivo para as empresas, elas ainda são extremamente eficientes, ou geradoras de caixa, com o petróleo a 70 ou a 80, obviamente que com a 80 é melhor do que 70, mas você teve cortes de produção que sustentam, de certa forma, preço, né? Então, acho que o cenário ele ainda continua positivo. Obviamente que se China entrar num cenário aí de uma espiral de desaceleração mais forte, aí isso acaba batendo em preço de commodity como um todo, né? E a gente sabe que essas empresas têm uma forte correlação com o preço da commodity. Mas eu ainda acho que em termos de geração de caixa, o número, porque essas empresas geram muito caixa, e à medida que elas não estão tendo que investir tanto, porque o mundo entrou numa vibe, digamos assim, ESG, né? E você se investe menos em métodos tradicionais de geração de energia, essas empresas acabam tendo sobra de caixa e por isso que elas pagam elevados dividendos atualmente e ainda pagam elevados dividendos e ainda conseguem eventualmente remunerar credor, né? Os seus bonds também ela consegue pagar suas dívidas e pagar dividendos ao mesmo tempo, né? Porque ela não tem que investir tanto tempo. No passado, normalmente as empresas pagavam pouco dividendo, né? Investiam muito e eventualmente tinham que se endividar, tinham que levantar recursos para conseguir fazer todos esses investimentos, né? Perfeito. Isabela. Queria falar agora um pouquinho das treasuries, né? A gente viu ontem ali de manhã atingindo o pico. Como é que você está enxergando, né, esses juros das treasuries subindo aí, com olho na economia americana? Pois é, esse foi o grande vetor aí de uma realização, dessa realização especialmente no setor de tecnologia, ou essa chacoalhada que deu no mercado essa semana, né? Eu até estou escrevendo o meu artigo que eu escrevo toda semana, segunda-feira vai ao ar, no site da Avenue, nas minhas redes sociais também, falando um pouco disso, do impacto na renda fixa, né? A gente viu as taxas de 10, 20 e 30 anos dos Estados Unidos baterem recordes, é a maior taxa desde meados ali de 2007, as taxas mais longas elas subiram, né? Até então todo mundo ficava preocupado, não, vai ter juro agora no curto prazo, mas depois tem recessão e esse juro cai. O mercado deu uma corrigida nisso, né? A curva ela continua invertida, mas ela aumentou um pouco nesses vértices mais longos, né? E aí qual que é o impacto disso? Para quem tem ações, obviamente que acaba sendo ruim, as ações são os ativos que são mais influenciados por uma taxa longa de juros. Para quem tem bonds curtos ou investimentos de renda fixa de curto prazo não faz muita diferença, não são tão impactados. Já para quem tem bonds, títulos de renda fixa de longo prazo, porque grande parte do mercado americano ele é pré-fixado, você tem uma marcação a mercado negativa, foi isso que aconteceu essa semana. E para você que não investe ainda em renda fixa nos Estados Unidos, eu diria que assim, esse é o melhor momento. Você pega as maiores taxas aí em bastante tempo, 16 anos, né? Então, para quem ainda não investe nos Estados Unidos, eu diria que essa é uma alternativa interessante em termos de alocação de portfólio. Você garantir ali dólar mais 4, dólar mais 5% ao ano. Se você olhar nos últimos 10 anos o retorno desse tipo de investimento, você vai ver que dólar mais 4 foi um retorno que inclusive bate o famoso CDI aí do Brasil.
Eu só queria terminar o nosso papo, Will, falando de empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, especialmente da empresa espacial, né, mais pop do planeta, que é a do Elon Musk. Pela primeira vez, né, depois de 2 anos de prejuízo, ela teve lucro. O que você está achando da empresa do Elon Musk, mas em geral de todas as empresas de tecnologia que monopolizaram as atenções do Nasdaq, né, nesses primeiros 8 meses do ano? De fato, sem as primeiras 5 empresas do setor de tecnologia, o Nasdaq teria registrado um desempenho pífio. Como que está a situação por lá e ainda elas estão protagonizando a alta, né, do mercado americano? Boa, em relação à SpaceX eu vou ficar devendo, eu não acompanho muito, não. Acho que é ainda uma ideia, enfim, é uma empresa, assim, eu acho muito complexo você conseguir até avaliar, né, quanto é que vale esse negócio. Pode valer muito, pode valer zero, né, assim, se esse negócio de fato se provar e no futuro, quem sabe a gente fazer excursões para o exterior, sei lá, para o espaço, esse negócio eventualmente tem valor, mas eu não consigo ter nenhuma opinião mais balizada em relação a isso, que eu acho que é um grande chute, né. Já em relação às empresas de tecnologia em geral, de fato houve uma correção, elas tinham batido níveis de valuation que eu achava muito esticados, e eu acho que é normal essas correções, subiu muito forte, é normal que realizem. Agora, semana que vem, super importante a gente ter o resultado da NVIDIA, né, que é a principal aí, né, dentro desse braço, esse universo de inteligência artificial. Então eu diria que essa semana agora que vem vai ser mega relevante para as empresas de tecnologia, porque a NVIDIA é que dá o impulso, né, e as suas ações foram as que mais subiram, né. Então vai ser interessante ver o que eles comentam sobre inteligência artificial e o impacto dos seus resultados no mercado americano. Mas eu acho que sim, os valuations estavam já numa linha de price perfection, né? As empresas têm que entregar números perfeitos para justificarem aquele valuation. Aí eu acho sempre perigoso você fazer uma aposta nesse tipo de empresa. Assim, não acho que continuam sendo bons negócios, mas como investimento eu acho sempre arriscado você comprar uma coisa que precisa entregar de forma perfeita para justificar o valuation. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer no mercado americano. Com certeza voltaremos a falar sobre empresas listadas lá fora com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. William, muito obrigado por sua participação. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado pelo convite e voltamos aí semana que vem. É isso aí, muito obrigado, Will. Vamos dar um rápido giro do mercado, porque faltam 5 minutos para o fechamento do Ibovespa e, pela primeira vez, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está terminando o pregão em alta, 0,36%, 115.400 pontos. Magalu sobe 6,38%, Carrefour 4,88%, Pets 4,31%. VEG é a pior do dia hoje aqui no nosso Profit da Nelogica, perde 2,11%. Redditor está perdendo 2,05%. IRB Brasil é a terceira pior do dia, 1,45% de queda. Vamos dar uma olhada como está o dólar nesse momento, porque o dólar também está tendo variações bastante expressivas. Deixa eu pegar aqui o dólar, aqui achei o nosso dólar, nosso profit da Nelogica. Dólar que está caindo 0,28%, R$ 4,97. Petrobras sobe 0,25%, R$ 31,52. A Vale cai 1,29%, R$ 61,11. Falando de bolsa lá fora, Isa, como está o Wall Street nesse momento? Dow Jones segura a alta aí, deve encerrar no positivo também, virou aí no final da tarde, 0,04% de alta aí, quase estável, Dow Jones lá em Nova York. Agora S&P 500, queda de 0,04% e Nasdaq deve encerrar também a semana com queda. 0,22% de queda. Vamos ver então o fechamento de petróleo, que encerraram o dia ali com ganhos, WTI, alta de 1,07% aos $81,25 e o barril Brent 0,81% de alta aos $84,80. Vamos para um rápido intervalo, a gente já voltamos com o nosso segundo convidado de hoje. Então, 2 minutos e estamos de volta. Não saia daí, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil
é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento. São quase 5 horas em ponto e a Bolsa de Valores então fecha seu primeiro dia positivo, 0,36%, 115.400 pontos. Magalu sobe 6,38%, a VEG a pior do dia. VEG que cai 2,11%, volume negociado muito baixo hoje, 13,88 bilhões de reais. E para entender o que está acontecendo no mercado nesse primeiro dia de alta da Bolsa, vamos chamar o Vitor Bueno, analista da Nord. Muito boa tarde, Vitor. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Prazer estar aqui novamente. Vitor, vamos lá. O que você está achando dessa bolsa? Hoje, primeiro dia, depois de 13 pregões consecutivos de queda, primeiro dia de alta nesse 14º pregão do mês. Será que o ponto de inflexão ou ainda temos muito vermelho pela frente? É difícil da gente afirmar o que vai acontecer no curto prazo, né, Carlos? Infelizmente, a gente teve essa série aí muito negativa, né? Uma série histórica de 13 pregões consecutivos de baixa aqui no nosso mercado, algo que a gente nunca viu na Bolsa Brasileira. Mas quando a gente olha para a amplitude dessa movimentação, a gente vê que, percentualmente falando, não foi ali uma movimentação tão forte assim, né? Tão severa para os investidores. Então a gente viu ali 13 pregões de baixa, mas a gente teve uma variação negativa de menos de 6%. E quando a gente olha para o rally de alta que a gente viu ali desde março, foi uma movimentação positiva de mais de 25%. Isso eu só estou falando de Bovespa, né? Sem falar de Small Caps. Small Caps a gente viu ali uma movimentação para o índice de Small Caps ali de mais de 35% desde março até o finalzinho de julho. E agora a gente viu correção também para as empresas de menor capitalização. Então, eu acredito que ainda seja cedo para a gente afirmar se a gente não vai ver mais esse movimento de correção, né? Se os próximos pregões vão ser mais positivos, até porque hoje foi um pregão de menor liquidez, né? Baixa liquidez, a gente tem os gringos constantemente saindo da nossa bolsa, né? Os investidores estrangeiros foram os grandes responsáveis pela alta que a gente viu desde março e também são os responsáveis por essa correção que a gente vem acompanhando hoje, que a gente vem acompanhando, na verdade, nessas últimas semanas, né? Nesses 13 pregões. Então é difícil a gente afirmar se a gente vai continuar vendo aí essas quedas nas próximas semanas ou se a gente vai ver a bolsa voltando ali para o seu caminho de alta, né? Mas o que é mais importante é isso, né? A baixa não foi tão expressiva
A gente vê, muitos investidores acabam ficando preocupados, né, pensando ali o que pode estar acontecendo no Brasil, o Brasil vai explodir, enfim, nada mais vale nada, mas na verdade é que a gente teve ali uma movimentação de baixa amplitude, menos de 6%, parece, pelo menos até o momento, uma correção natural após as fortes altas desde março. Então você acha que foram de fato os estrangeiros, que de fato vimos, a Isa até deu a notícia logo mais cedo, que retiraram, os estrangeiros então retiraram o dinheiro do Ibovespa, assim como entraram em junho, eles estão saindo, e por que você acha que isso está acontecendo? Preocupação, temos um retorno mais interessante nos Estados Unidos com essa alta de juros por lá, ou na Europa, o medo que a China, a crise na China possa contaminar o Brasil, que é um grande fornecedor de recursos naturais, minério, também de proteína animal, de soja para a China, então o câmbio poder ser afetado, etc. O que você acha que está acontecendo? O que levou os estrangeiros a saírem do mercado brasileiro? Aqui são alguns pontos, né, Carlos? Primeiramente, sim, são os estrangeiros, né? A gente até fiz um artigo essa semana aqui na Nord exatamente mostrando isso, né? Cortando dentro de um gráfico o movimento da Bolsa de Valores ali no ano cheio, né, em 2023, e também o movimento, o fluxo gringo, né, o fluxo de investimentos estrangeiros aqui no nosso país, e a gente vê que realmente a gente foi muito impulsionado desde março pelos investidores de fora do país, e agora as correções também vêm exatamente desses investidores que estão retirando o seu dinheiro, ou parte, né, do seu dinheiro aqui do nosso mercado. Eu não acredito ali em uma grande crise, eu não acredito ali que, enfim, mudou de uma hora para outra ali as perspectivas com relação ao nosso país, né? A gente ainda tem ali diversas incertezas, principalmente relacionadas à economia, à política, enfim, mas a gente tem sinalizações positivas para o principal gatilho para a Bolsa de Valores, que é o corte de juros, né? Então a gente teve aí o mercado precificando antes o corte da Selic que aconteceu na última reunião do Copom. A tendência é que a gente veja novos cortes aí nas próximas reuniões. A gente não sabe se a próxima reunião vai vir ali 0,5 ou 0,75. Se for 0,75, eu acredito até que pode impulsionar bastante aí a nossa bolsa, né? Pode trazer um otimismo ainda maior. Mas eu acredito que o mercado vem precificando exatamente esse otimismo relacionado ao cenário de juros, né? Um cenário mais favorável, né? Não é totalmente favorável, porque a gente ainda vai ver ali um cenário ainda de juros elevados, né? Mas é uma queda boa, né? Uma perspectiva que acaba melhorando, e isso traz esse gás aí para a nossa Bolsa de Valores. E essa queda, essa correção que a gente viu aí nos pregões, pode sim ter essa relação com China, né? A gente tem ali diversas sinalizações negativas, apesar dessa última, né? Esses últimos 2 pregões, a sinalização tem sido um pouco mais positiva, né? Com uma certa pressão ali do país asiático para novos estímulos, né? Mas a gente vê que, enfim, a economia não está bem, produção industrial não está bem, vendas do varejo que também não estão bem. Quando a gente fala de crise imobiliária, então, nem se fala, né? O cenário é muito, muito negativo para essas empresas, e a gente tem, infelizmente ou felizmente, enfim, depende do momento, mas a gente tem empresas que são muito dependentes de China, né? Muito dependentes principalmente de commodities. A gente sabe que o reaquecimento ou não da China vai bater diretamente em commodities, como petróleo, minério de ferro, enfim, e a gente tem no Ibovespa praticamente ali de 20% a 30% ali de relevância para empresas ligadas a commodities, né? Então a gente tem Vale, Petrobras não só ação preferencial, mas também ação ordinária, então existe uma grande relevância e acaba puxando muito, tanto em movimentos positivos quanto em movimentos negativos, a nossa Bolsa de Valores, né? Principalmente falando de Bovespa. Então tem sim esse fator China, que é um fator de preocupação, mas eu acredito que essas quedas recentes, elas são muito mais ligadas a uma correção natural que a gente vê no mercado em movimentos ali históricos, né? A gente vê que depois de subir 25% falando de Bovespa ou 35% falando de small caps, é natural que o mercado coloque parte do lucro no bolso, né? Então a gente vê uma retirada ali, não porque o cenário mudou drasticamente aqui no nosso país, não. Às vezes é uma venda parcial, às vezes é apenas uma realização ali para colocar parte desse lucro, né, que os investidores estrangeiros obtiveram aí nesses últimos meses no bolso, mas a Bolsa brasileira, a verdade é que ela continua muito barata, né? É uma bolsa que negocia muito próximo ainda às suas mínimas históricas, né? Se a gente olha para o Ibovespa, a gente está negociando a um múltiplo EV/EBITDA de cerca de 5 vezes, quando a média é de 10 vezes. Então a gente, só para voltar ali para a média, a gente teria que praticamente dobrar o valor de mercado. Óbvio que tem ali uma compressão de múltiplos, né, por conta dos resultados que foram muito impulsionados no ano passado, por conta de commodities. Petrobras foi muito impulsionada por isso, né? Ela teve resultados muito bons, favorecidos pela alta do petróleo,
tendência é que os resultados tenham uma diminuída, e isso a gente tende a ver os múltiplos aumentando, mas ainda assim, mesmo considerando esse fator de que os resultados podem piorar um pouco e, consequentemente, os múltiplos podem subir um pouco por conta disso, a tendência é que a gente ainda tenha uma bolsa extremamente barata, extremamente atrativa para os investidores ainda comprar nesse momento, né? Apesar dos riscos, apesar das incertezas que a gente ainda tem. A gente fala de um país que, infelizmente, a gente não consegue anular esse risco, a gente consegue apenas mitigar esse risco em termos de economia, em termos de política, enfim. O cenário ele é muito positivo, ainda mais pensando aí que esse ciclo de queda da Selic tende a continuar e pode, inclusive, ser amplificado nas próximas reuniões. Isso vai depender do andamento aí das pressões inflacionárias, se vai realmente continuar convergindo para a meta. A tendência continua bastante positiva, não só para os juros, mas, obviamente, também para a nossa Bolsa de Valores e para os ativos de risco, de uma forma geral, no nosso mercado. Perfeito. Isabela. Era exatamente isso que eu queria saber de você, se o mercado está querendo comparar ali algumas semelhanças com a crise de 2007, 2008, né? Claro, o risco existe, né? Mas queria saber exatamente isso que você já respondeu, né? Que parece realmente um exagero. Mas a gente viu aí os últimos dias a bolsa caindo bem, mas muita ação com forte alta, né? O que explica? Eu acredito que, principalmente falando de small caps, a gente tinha um cenário devastador para as ações de empresas de baixa capitalização, né? Muitas empresas negociando ali abaixo de uma vez valor patrimonial, empresas que tinham um valor de mercado inferior ao caixa que eles possuíam em seus balanços. Enfim, as empresas estavam negociando ali a preço literalmente de banana, porque a gente via ali ações de empresas boas ali negociando ali a patamares nunca vistos antes, né? Então a gente via que a Bolsa brasileira ela estava muito largada, principalmente as small caps, que são empresas que sentem muito mais, são muito mais impactadas por um ciclo de alta dos juros, e é exatamente isso que a gente viu desde 2021, né? A gente viu as small caps sofrendo muito mais do que as empresas que compõem Bovespa. A tendência era muito mais favorável para elas num cenário de recuperação, né? Com juros voltando a cair, com esse ciclo positivo que a gente vai ter da Selic, a tendência era muito positiva para as small caps, porque são empresas que sofrem pela própria capitalização delas, né? A gente tem ali os fundos, a gente tem muitos resgates ali de fundos nesses momentos de ciclo de alta da taxa de juros, né? Então, os fundos acabam investindo mais em empresas que possuem maior valor de mercado e, consequentemente, maior liquidez, né? Então, eles conseguem montar a posição de forma mais fácil, digamos assim. Então, existe essa tendência por parte do mercado. Existe também o fator de que os juros impactam diretamente os fundamentos das empresas, ainda mais em setores mais sensíveis, né? Dentro do índice de small caps, a gente tem grande parte das empresas em setores sensíveis aos juros, né? Então, eu falo de construtoras, falo de varejistas, enfim, que acabam sofrendo muito com o consumo sendo reduzido, sendo comprimido pelo aumento da taxa de juros. E também tem o fator de que muitas empresas se alavancaram muito nos últimos tempos, né? Aumentaram muito ali os endividamentos e, com isso, com a elevação dos juros, voltaram, né, pelo menos a pagar mais juros. As despesas financeiras foram mais elevadas e com isso a gente teve os lucros também sendo reduzidos, né? E agora a gente passa a ter uma perspectiva mais positiva para essas empresas. É por isso que a gente consegue ver aí ações ainda mantendo ali altas muito fortes, né? Principalmente dentro do segmento que eu acabei de falar. A gente vê altas de 5%, até 10%, 15%. Eu vi uma ação subindo 15% hoje no setor varejista. Então a gente consegue ver esse movimento de maior amplitude, porque muitas delas estavam completamente largadas, estão negociando ali a preços muito baixos, e as perspectivas com relação aos fundamentos também passam a melhorar por conta de uma melhora da economia, uma melhora também do cenário de juros, e é por isso que o mercado volta a olhar com mais atenção, volta a precificar de uma forma mais correta, mas ainda está muito longe, né? Se for olhar, a gente tem empresas excelentes, empresas que são small caps, que trazem boa visibilidade de investidores que ainda continuam negociando a preço muito atrativo. Pois é, né? Agora, falando um pouco de setores que você está olhando, tirando os small caps também, né? O que você está vendo de interessante nesse momento na Bolsa? Setor de agronegócio, setor de commodities? Não sei se você acha que vale a pena fazer algum trade nesse momento muito peculiar? Bancos ou varejo, contando essa redução progressiva que o mercado está esperando da taxa Selic. Quais setores do Ibovespa você acha mais interessantes para ficar de olho em oportunidades para o investidor pessoa física?
Não, legal, Carlos. Muita gente me pergunta sobre Vale, né? Você falou dela aí, e é uma empresa que realmente negocia múltiplos baixos hoje, né? Quando a gente olha para a média histórica da Vale, a gente vê que ela negocia aí a patamares inferiores ao que ela normalmente negocia. Só que a Vale é uma empresa que ela, infelizmente, ou felizmente, enfim, depende, nem eu disse no começo, né? Depende muito do momento, mas é uma empresa que ela depende muito da sua commodity, né? Depende muito do minério de ferro. Então, em cenários ruins para commodities, cenários de incerteza, principalmente relacionados à China, a gente vê o que está acontecendo com o minério de ferro e, consequentemente, com as ações da Vale, né? Se a gente plotar um gráfico do comportamento do minério de ferro historicamente, os resultados da Vale, a gente vê que eles andam praticamente lado a lado. E, consequentemente, a gente sabe que as cotações das ações seguem os resultados no longo prazo. Então, se as cotações do minério de ferro estão para baixo, os resultados da Vale também vão ser impactados, porque não é uma empresa que traz visibilidade de aumento de produção para os seus investidores. Então, os resultados dependem muito do que acontece com o preço da commodity. Se a gente tem esses resultados para baixo, consequentemente, no longo prazo, a gente vê as ações também para baixo. Então, muitos investidores estão pensando, vale a pena eu fazer um trade aqui, vale a pena eu comprar as ações da Vale, potencialmente ali, me beneficiando de um possível estímulo novo na China, que pode sim beneficiar uma retomada do preço do minério de ferro, consequentemente das ações da Vale. Cara, aí seria um pensamento mais de curto e médio prazo, né? Seria mais realmente o que eu falei, que seria um trade, né? Não seria um investimento. Como investimento, eu não recomendo as ações da Vale. Eu sei que a empresa negocia preços interessantes, que tem bons pagamentos de dividendos, mas essa dependência da commodity acaba afastando o meu interesse, porque não traz uma resiliência para os seus resultados e, consequentemente, não vai trazer uma resiliência para o meu investimento. Então, eu sempre vou ver o meu portfólio balanceando de acordo com o que acontece fora da empresa, quando, na verdade, eu estou preocupado com o que acontece dentro da empresa. É por isso que quando a gente recomenda aqui dentro da Nord, não só na minha carteira de Nord Small Caps, mas também em outras carteiras da casa, quando a gente recomenda empresa de commodity, a gente sempre visa empresas que possuem boa visibilidade de aumento de produção. Se ela não traz essa visibilidade, dificilmente a gente vai recomendar, porque infelizmente vai existir essa grande dependência que traz um risco muito grande para a companhia e, consequentemente, para o dinheiro do investidor. Então, eu prefiro ficar de fora. Obviamente que existem alguns investidores, alguns traders que vão querer comprar as ações hoje, mas a gente ainda vive um cenário muito incerto com relação à China e, consequentemente, essa incerteza vai bater muito nas ações da Vale. Então, eu prefiro ficar de fora. Agora, olhando ali para o cenário de uma forma geral dentro da Bolsa, existem também muitos investidores que estão buscando fazer algumas operações, pensando mais a curto e médio prazo, em segmentos, que nem eu disse ali no começo, que são mais beneficiados por conta da queda dos juros, né, desse ciclo de corte da Selic. Então, a gente tem ali setor de construção civil, a gente tem segmentos ali dentro do varejo que podem, sim, se beneficiar e, consequentemente, a gente vai ver as ações também sendo beneficiadas. Então, para esses segmentos, para esses setores, né, de uma forma geral, eu só recomendo que o investidor tenha cautela. Mesmo para trades curtos, para operações de curto, médio prazo, tenha cautela na sua escolha, né? E ainda mais pensando a longo prazo, né? Ainda mais pensando com o olhar do investidor. Tenha cautela porque, sim, existem boas empresas dentro desses setores, mas, que nem eu disse, é um setor muito dependente do cenário de juros, porque o cenário de juros ele bate diretamente no consumo e o consumo bate diretamente nas receitas dessas empresas, né? Não só nas receitas, mas também na rentabilidade, porque muitas delas possuem alavancagens muito altas, né? Então, tenha cautela, busque empresas que possuam uma boa resiliência, uma tese de resiliência ali dentro delas, empresas que possuem ali visibilidade de crescimento, empresas que se beneficiam de mudanças de comportamento. Dentro do setor de construção civil, a gente tem que buscar investimentos, principalmente pensando a longo prazo, em empresas que possuem demandas resilientes, né? Então, a gente olha mais ali para baixa renda e alta renda, alta barra altíssima renda, né? Que possui uma resiliência ali na sua demanda. Agora, para baixa renda, principalmente falando de Minha Casa Minha Vida, com as mudanças benéficas que a gente vai ter no programa, com o aumento de subsídio, elevação de teto, a gente tem queda também de juros de financiamento, isso vai trazer uma demanda, vai reaquecer a demanda para o Minha Casa Minha Vida e vai favorecer muitas empresas da nossa Bolsa de Valores. E a gente já está vendo isso em 2023. Se eu não me engano, as últimas altas, até semana passada, pelo menos que eu tinha visto, as maiores altas eram exatamente de empresas atreladas ao Minha Casa Minha Vida. Tenda, Plano e Plano. Ano passado a gente teve uma movimentação muito forte de Cury também, que é uma outra subsidiária da Cyrela.
todas essas atuam nesse segmento que pode sim se beneficiar dessas mudanças e que tem também uma demanda mais resiliente. Então, é basicamente isso que eu vejo. Eu acho que, pensando a longo prazo, a gente tem que sempre pensar no que as empresas podem fazer de diferente para continuarem performando, mas eu não tiro o mérito ali de investidores e de traders que pensam mais a curto e médio prazo e que queiram se beneficiar dessa melhora, né, desse cenário que a gente tem de juros. Só tomar cuidado, porque existe essa grande dependência, assim como pode dar muito certo, né, uma operação ali mais de curto e médio prazo, ela também pode dar errado. Ontem, o que a gente viu? Ontem a gente viu os juros futuros abrindo, né, os juros futuros ali de longo prazo abrindo, subindo ali 1,1%, se eu não me engano, e a gente viu quedas severas para empresas do varejo e de construção civil, né, incorporadoras caindo 5%, empresas sólidas, empresas Cyrela, MRV caindo 4%, 5%, a gente viu o Magalu, Via Varejo, caindo 6%, 7%, então tem que tomar muito cuidado, porque as ações não vão andar ali em uma linha reta, ali sempre para cima. A gente tem sim essa dependência, os juros futuros eles variam de acordo com o que acontece, não só aqui internamente, mas também fora, né? A gente viu que ontem os juros abriram um pouco por conta do que aconteceu lá nos Estados Unidos, com o Fed trazendo sinalizações não tão positivas assim, né? Podendo até manter ali esse ciclo de alta, né? Continuar com esse ciclo de alta dos juros. Então, eu recomendo, né, que os investidores que olham para a Bolsa, que essa é uma Bolsa muito atrativa, a gente tem ali diversas oportunidades, mas que tenha cautela e escolha empresas ali que podem fazer algo de diferente ali dentro dos seus setores, que não possuam muita dependência ali de preço de commodity, enfim, para que assim, no longo prazo, isso te traga bastante dinheiro. Mais alguns segundos, eu queria só uma resposta telegráfica. Petrobras é investimento de longo prazo ou vocês aí na Nord estão com o pé atrás? Telegráfico ou que temos que encerrar? Não, Petrobras para mim é mais um trade de curto e médio prazo. Longo prazo eu prefiro as petroleiras júnior, que tem uma maior possibilidade de crescimento. PetroRio, 3R, PetroRecon, para mim é o melhor investimento hoje. Perfeito, então está dada aqui a resposta. Muito obrigado, Vitor Bueno, analista da Nord Research, por sua análise. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Isa. Obrigado a todos que acompanharam. E vamos para o nosso terceiro convidado de hoje, o Cássio Rufino, que é CFO, CEO da MZ. E o Cássio vai estrear aqui conosco o IR Talks, né? O primeiro talk show do mercado de capitais com profissionais da comunicação financeira. E para entender melhor, então, sobre esse programa, muito boa tarde, Cássio. É um prazer tê-lo conosco. Carlos, boa tarde. O prazer é todo meu. É sempre um privilégio estar aqui conversando um pouquinho e hoje ainda mais com esse motivo super especial, que é esse convite para acompanhar a grande estreia do IR Talks, hoje às 21 horas aqui na BMC News. O nosso IR Talks, que é considerado o primeiro talk show do mercado de capitais, e onde a cada episódio nós vamos receber renomados profissionais de RI das principais empresas de capital aberto, né? E durante o bate-papo a gente vai discorrer sobre ali as trajetórias pessoais, profissionais dos entrevistados, abordando os principais assuntos que permeiam esse mercado, né? Falando muito sobre os desafios dessa área de relações com investidores. Acho que vai ser uma oportunidade incrível para o público conhecer mais a importância do RI, que é essa área que faz a comunicação direta, né, da comunicação financeira da empresa para o mercado. E é um ponto de intersecção ali, então acho que vai ser uma experiência incrível, Carlos. Pois é, né? Então, Cássio, dá um spoiler pra gente. Quem que vai ser o convidado de estreia do IR Talks? Com quem que vocês vão conversar agora nesse primeiro programa? Olha, Carlos, tem vários convidados super especiais. Nesse programa de estreia, estou com a Marília Nogueira, de EDP. E na sequência tem outros grandes nomes, né? Tem Sabesp com a gente, CCR, Vinci, Riachuelo, Wiz. Então tem grandes nomes vindo conversando com a gente, né? Eu costumo dizer que a cada episódio ele vai ficando melhor, com novos assuntos, com novas pautas.
e eu estou super animado com isso. Vai ser um projeto incrível. Porque no final, Carlos, a gente pode dizer que o principal objetivo do RI é mostrar ao mercado e aos investidores o que é a empresa, qual que é a saúde dessa empresa, divulgar o potencial de investimento, agregar valor para ela, né? E tudo que se resume dessa questão da comunicação financeira. Se o RI, se a gente for classificar o RI nas suas características, eu diria que são 3 grandes pilares, né? O primeiro é a comunicação de dentro da companhia para fora, seja com seus stakeholders, investidores, quem quer que seja, que está permeando o mercado, de fora para dentro, então é escutar esse público de stakeholders, investidores, o que eles querem, o que eles gostariam, trazer essa informação para dentro da companhia, trabalhar internamente e apresentar isso e monitorar constantemente as informações financeiras, né? Então, acho que esse é o grande desafio do RI e o público, às vezes, não conhece o que é o RI, para que serve. Então, é uma forma da gente conseguir empoderar ainda mais os investidores a tomarem melhores decisões e saber quem que é o responsável, quem que é o porta-voz dessa comunicação. Perfeito. Então, eu quero depois vários desses contatos, porque, de fato, falar com o RI é entender o coração de uma empresa e como ela está atuando. Então, vocês não podem perder hoje estreia do ER Talks do Cássio Rufino, CFO CEO da MZ Group. Muito obrigado, Cássio. Todas as sextas? Como é que vai ser a agenda? Todas as sextas, às 21 horas, aqui na BMC News. Perfeito, perfeito. Muito, muito obrigado, Cássio, por sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco hoje, aqui na BMC. E você não pode perder hoje a estreia do ER News. E vamos para um rápido intervalo e já voltamos, gente. 2 minutinhos, estamos de volta com a nossa análise técnica. Não saia daí, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi
e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, nesse momento 5 horas e 28 minutos, Bolsa de Valores de São Paulo que fecha seu primeiro dia de alta em 14 pregões, alta de 0,37%, 115.408 pontos. A gente está vendo aqui no nosso Profit da Nelógica, o volume negociado foi de 16,13 bilhões de reais. A Magalu subiu 6,38%, o Carrefour 5,24% e a Pets, terceira melhor de hoje, 3,91% de alta. Pior do dia hoje foi a Redditor, 1,85% de queda. A VEG caiu 1,76% e a Arezzo 1,45%. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar nesse momento. O dólar aqui começou o dia em forte alta, mas acabou fechando em queda de 0,34%, R$ 4,97. Petrobras acabou terminando o dia em alta, 0,57%, R$ 31,62. A Vale cai 1,02%, R$ 61,28. Isa, quanto influenciou o petróleo, o fechamento do Brent na cotação da Petrobras, e como que fechou Wall Street nesta sexta-feira? Bom, vamos lá. Preços internacionais de petróleo encerraram o dia com ganhos. Barril WTI alta de 1,07% aos $81,25. E o Brent, que é referência para a Petrobras, com o contrato mais negociado que é outubro de 2023, esse ano, negociado a alta de 0,81% aos $84,80. Agora, os principais índices norte-americanos fecharam aí com operações mistas, ali começando por Dow Jones, que permaneceu a maior parte do dia em queda, mas no final do dia virou e fechou em alta de 0,07%. SP500 com uma leve queda praticamente estável de 0,01% e Nasdaq, Bolsa das Tecnologias, fechou com queda de 0,20%, encerrando então, portanto, a Bolsa da Tecnologia em alta nesta sexta-feira. Em queda, 0,20% de queda durante a semana, que teve grandes perdas aí ao longo desta semana. Bom, é isso, né, que você tinha me pedido. Pois é, né, Risa? Eu estou dando uma olhada aqui, acabou de sair um relatório do Goldman que é sobre a Vibra. Goldman manteve a recomendação de compra em Vibra, preço-alvo R$ 21. Está esperando um segundo semestre com expansão do EBITDA e um desalavancamento da empresa. E, segundo o Goldman, a Vibra deve levar as margens por ganhos com estoques e diesel russo. Vamos ver, então, se essa melhora do ambiente competitivo que o Goldman está aguardando para a Vibra vai se concretizar no segundo semestre do ano. E para entender como é que estão andando as ações no gráfico, vamos chamar o nosso analista técnico convidado desta sexta-feira, Lucas Claro, Head de Análise Técnica do BTG Pactual. Muito boa tarde, Lucas. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos. Como vocês estão? Bom, vamos lá, né? Finalmente, acabou, né? Acho que podia gritar aqui, podia botar aquele meme, né? Tetra, né? Acabou a sangria, assim eu espero. Pois é. Então, oremos, né? Porque hoje foi uma leve alta, tivemos até algum temor no finalzinho do pregão que, de fato, o Ibovespa desse mais uma caída, aí, de fato, ia ser uma carnificina, né? Um desastre nesse mês de agosto. Mas o que você está vendo no gráfico aí? Estamos num ponto de inflexão, agora voltamos a subir, ou você acha que ainda vem sangue pela frente? Boa, Carlos. O agora vai é difícil ainda, né? Vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu montar aqui rapidamente, pronto. Voo, como dizem, voo de galinha ou mergulho da baleia? Como diz Felipe. Não, ok.
Não, mas assim, vamos lá, até fazer uma reflexão aqui um pouco, pensando até num cenário aqui um pouco mais longo, né? A gente viu essa arrancada vindo aqui, né, desde lá de baixo, mais ou menos, deixa eu até diminuir um pouco aqui a questão do volume, mas a gente viu essa puxada aqui de mais ou menos, 100 mil pontos, 97 mil pontos até a região dos 122. Mas assim, também foi numa velocidade muito rápida, né? A gente falou aqui de poucos meses para a gente chegar nesses patamares. E agora uma correção. Quando a gente bota o gráfico semanal, acho que fica até algo um pouquinho mais tranquilo, e aí lembra aquela congestão. A gente está dentro de congestão ainda, né? A gente não saiu dessa congestão. Então, o Ibov ainda não teve força para sair dessa congestão. Porém, quando a gente olha até alguns indicadores, por exemplo, aqui está o meu Stop ETR, ele ainda né? E aí vale lembrar que o Stop ETR, ele usa ali, né, o True Range, que é a distância mais ou menos ali entre a volatilidade dos candles, digamos assim, para tentar trazer uma linguagem um pouco mais fácil. Ele ainda está no patamar ali de compra, você ainda tem as médias cruzadas para cima, obviamente que quando a gente olha aqui perdendo a média e tal, né, um volume não tão bom, digamos assim, nessas quedas e tudo mais, eu acho que assim, é até o momento da gente também botar um pouquinho do pé no chão, de que aquela euforia que a gente tinha há algumas semanas atrás, a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia, um pouquinho mais de calma, mas eu ainda continuo achando, Carlos, que mais pra frente a gente tem bons frutos aí a colher, tá? Pois é, né? Vamos ver então o que vai acontecer nos próximos pregões. E agora aproveito te perguntar também, antes de passar para as ações, sobre o dólar. O que você está vendo com o dólar? Porque tivemos uma queda nas últimas semanas, mas nos últimos 2 dias, aparentemente recuperou o real perdeu, né? Toda a recuperação que tinha acumulado. Qual que é a sua visão para o dólar para os próximos pregões? Boa, a gente ainda continua vendo um dólar até um pouquinho mais fraco ali, né? Mas aí pegando prazos mais longos ali, por exemplo, o DXY. Mas o que me chama a atenção aqui, e até natural, mais uma vez, assim, falando de dólar, até pegando o Ibov ali como gancho, essas correções são naturais. A gente chegou a bater os R$5, aquele temor, putz, vai voltar para cima dos 5, não vai, a gente vai voltar a ver dólar a 5,10, 5,20, 5,15, mas vamos combinar também que olhando para o dólar numa região ali de 4,70, 4,75, era uma região que pouca gente esperava alguns meses para trás. Então, mais uma vez, acho que é mais um ajuste. Claro que a gente não quer ver a bolsa caindo 10, 11, 12 pregões seguidos, mas me parece ainda um ajuste. A gente tem uma resistência bem relevante ali nos R$5. O fluxo ainda é comprador, tá, para o dólar, ou seja, vendedor de real e comprador de dólar. E aí, cara, esses R$5 eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo brigando aí. Vai um pouquinho mais, vai um pouquinho menos, beleza, mas assim, não vejo também o dólar voltando a patamares muito altos, não. Eu estou mais otimista aqui com bolsa do que geralmente eu sou. Então, para mim, esse dólar aí, se ele der um sustinho acima dos 5, é só um susto para ele depois voltar para baixo dessa região, tá? Perfeito. E vamos dar uma olhada agora nas ações que mais subiram e mais caíram, então. Magalu, Carrefour e Pets foram as melhores do dia. O que você está vendo no gráfico para essas 3? Magalu, Carrefour e Pets. Boa, vamos falar aqui de Magazine Luiza, que tem até uma leve tendência de baixa aqui no gráfico semanal, né? A gente tem uma congestão, mas a gente acaba que a gente não supera últimos topos, a gente nem chega nesses últimos topos, Lucas, mas a gente também acabou não perdendo o último fundo, beleza, isso é verdade. Mas aqui a gente tem até um pivôzinho de baixa querendo ser formado aqui no gráfico semanal, o candle de fechamento dessa semana, pelo menos, dá um alento, dá um cenário um pouquinho mais positivo pra gente, com o fluxo aqui se invertendo, né? A gente vê o fluxo que começou aqui nessa semana aí do dia 15 de maio, né? Um fluxo mais forte de venda, que depois acabou até sobressaindo sobre os compradores e empurrou os preços para baixo, mas ainda não compro, né? Olhando assim para a Magazine Luiza, acho que não tem um ponto de compra ainda muito claro para mim, mas acho que vale a pena ficar de olho para um repiquezinho sim, tá? Acho que a gente pode vir testar essa média aqui, mais ou menos de 200 ali nos 3,46, 3,50, região desse último topo, tá? Me parece que o fluxo vendedor ele deu uma pausa e, né, abre espaço para a gente andar mais um pouquinho. Quais são as outras? Carrefour e Pets, é isso? Exatamente, Carrefour e Pets. Boa. Carrefour vem numa recuperação, né? A gente já vinha numa queda aqui bem forte, né? A 200 aqui inclinou negativamente, não chegava nem perto dessa 200, e agora a gente tem visto um cenário de fundo aqui atrás e topos e fundos ascendentes, né? Lado positivo,
o lado ruim que a gente não conseguiu romper e se manter acima da 200, o que geralmente a gente vê num movimento de reversão, né, dado que essa 200 aqui ela é uma tendência, ela é um benchmark e a inclinação ainda para baixo, ainda seria uma inclinação negativa, mas para uma reversão de movimento aqui, o interessante seria a gente aqui acelerar, voltar a testar ela como suporte e aí sim, né, subir. Não foi o que aconteceu, a gente acabou tendo um falso rompimento dessa 200, mas também o lado positivo da coisa é que a gente não foi muito além, a gente nem perdeu esse último fundo aqui, essa região mais ou menos 10,50, e já começa a mostrar um pouquinho mais de força. Vale a pena ficar de olho nos próximos dias, rompendo essa 200, e aí se esse volume aqui ele voltar a ser comprador como era aqui atrás, né, a gente tem um cenário aí bem interessante para Carrefour também. Se vai reverter a tendência de longo prazo, a gente ainda precisa de mais tempo, Carlos, mas de uma forma geral é um bom sinal, tá? Perfeito, perfeito. E a Pets, então, vamos dar uma olhada como é que tá? Cara, vamos. A Pets me preocupa bastante, muito por conta desse aqui, né, dessa região de suporte. A gente fez uma nova mínima histórica proativa aí ao longo da semana. Fluxo ainda bem forte de venda. Se distanciou um pouquinho das médias aqui no semanal, mas eu acho que, né, e fez até um candle uma sugestão de fundo aqui no candle da quinta-feira. Hoje começa a dar um sinal de possível fundo, ainda não rompemos aqui essa máxima aqui mais ou menos no 5,41, mas não acho que seja o momento para, por exemplo, tomar grandes posições em Pets agora não, tá? Eu teria um pouquinho mais de calma, talvez até esperar recuperar essa 200 aqui, melhorar um pouquinho o cenário, o fluxo está muito forte de venda, tá? Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada nas maiores quedas de hoje, as piores ações de hoje, Redditor, VEG e Arezzo. O que você está achando dessas três? Boa. Vamos falar aqui de Redditor, acima da 200, veio numa recuperação bem interessante aqui. A gente surfou parte dessa recuperação de Redditor ali no final de março para até metade de maio ali, a gente pegou bastante esse movimento. Depois ficou brigando aqui na 200, a gente acabou largando a operação, mas a gente ainda vê um lado positivo por estar ainda acima da 200, mas um sinal aqui de alerta, quando a gente perde esse último fundo aqui nessa região de 30 e 90 mais ou menos, e aí a gente já, né, testa o que era resistência aqui, acaba tornando-se suporte agora, né, o que era teto vira piso, agora ali nos R$30. E ainda tem essa 200 aqui embaixo, o fluxo de venda está mais forte, me preocupa um pouquinho aí o curto prazo de Redditor, tá? Principalmente, então assim, o alerta é para ficar de olho nessa região dos 28,50, onde está a média de 200. Tá? Lado positivo da coisa, até para um repique, o Carlos, é esse IFR aqui em sobrevenda. Mas assim, quando a gente tem uma tendência muito bem definida e com movimentos um pouquinho mais fortes, o IFR, na verdade, ele aqui é um ponto para você não vender Redditor, né? E não necessariamente para que você compre o Redditor. Então, é só esse ponto aí. Perfeito. E agora temos VEG e Arezzo. Tá bom. Cara, VEG, historicamente, é um ativo ali que, né, performa super bem. Naturalmente, em momentos onde a bolsa tem ali o VEG acabou se tornando um ativo defensivo, né? E essa queda do dólar também, para ela, acabou não sendo muito positiva. A gente viu, né, ela não conseguindo desenvolver aqui atrás, e principalmente rompendo essa região aqui de 41,70, 41,80, que me parecia um ponto muito interessante, tá? Esse fluxo aqui, baita fluxo de compra, a gente rompendo uma resistência com volume, acabou que bateu lá exatamente e voltou, né? Não teve força e agora já perde 200. Muito lateralizada, tá? E aí, quando está lateralizada, a minha sugestão é deixar esse movimento aqui, ele definir um lado, e depois a gente ir a favor da tendência. Olhando para tendências mais longas, a gente vê VEG ainda muito bem, obrigado, com uma tendência de alta no longo prazo e no médio prazo. No diário, bem congestionada, os últimos dias, de fato, uma queda forte, mas me parece também que vai dar uma respirada aí nesses próximos pregões, muito por conta dessa indecisão aqui. A gente já vê perda de força vendedora aqui nos candles, um fluxo que ainda é muito forte de venda, mas me parece aqui, chegando próximo de uma região de suporte, a gente continua congestionada. Me parece que vai respeitar esse suporte aí da congestão, tá? Perfeito. E último ponto, então, a Arezzo, dê uma olhada como está a ação da varejista, que também está sofrendo nessa sexta-feira. Mas uma outra também, o Carlos, essa aqui é uma outra que também teve uma baita de uma performance, fez um fundo duplo aqui, né, fez uma reversão de tendência de baixa aqui de trás para alta
aqui na frente, mas assim, ainda bem travadinho aqui também nesse curto prazo. Deixa definir um pouco. Me preocupa também a questão desse fluxo. Ainda quando a gente vê movimentos mais fortes, eles são acompanhados, movimentos mais fortes de queda, eles são acompanhados de volume. Então a gente não vê o IFR, por exemplo, aqui num cenário de sobrevenda nem nada, ou seja, tem um pouco mais de espaço para cair. Essa 200 aqui também serve como suporte, mas deixa eu botar aqui, até olhando aqui no gráfico semanal, o fato de a gente não ter conseguido romper esses R$86 aqui me preocupa um pouco. Quando a gente olha aqui para Arezzo, ali no longo prazo, ela ainda tem uma leve tendência de alta, muito por conta dessa média aqui, com uma inclinação positiva, seja no gráfico semanal, ou a gente até consegue traçar uma linha de tendência de alta aqui também no gráfico mensal, tá? Mas um pouquinho de cuidado, tá? Vamos ver se esse teste dessa 200 aqui, nesse 76,34, 76,30, ele vai ser respeitado, e aí, se respeitado, acho que o objetivo aqui, mais ou menos a região dos 84, rompendo essa região, aí sim seria um ponto de compra para Arezzo, tá? Perfeito. Isabela, sua pergunta para o nosso Lucas Claro. Queria que você analisasse Sabesp, né? Todas essas questões de privatização, ali o preço continua em alta, mas como é que você enxerga em relação ao posicionamento de Sabesp? Boa. Cara, esse é um ativo que inclusive tem sido muito questionado aqui na nossa transmissão, na sala ao vivo, muitos clientes perguntando por conta dessa performance aqui desses últimos dias, né? A gente viu o ativo saindo praticamente de R$52 para R$60 em pouco tempo. Me parece bem positivo o fluxo comprador. Eu gosto muito desse movimento, quando a gente vem testar uma região bem relevante de suporte, que é essa média aqui de 200 dias, que estava até lateralizada aqui um pouco. Você vê que a inclinação dela diminuiu, mas a gente consegue fazer uma projeção aqui em torno ali de R$65, né? R$64,80. Então, sim, isso me parece bem interessante. Só um ponto, tá? E aí, muito falando dessa questão de pontos de entrada, IFR acima de 72, só tomar um pouquinho de cuidado, porque relação retorno aqui, risco-retorno aqui, não está muito boa, né? Visto que o ponto de entrada seria aqui, nesse 58, rompendo a máxima aqui, né? E aí um stop abaixo aqui do stop ATR, abaixo dos 55, para buscar essa região dos 65. Então, eu gosto de Sabesp, me parece bem interessante ali, pensando até em trades talvez até um pouquinho mais longos, tá? Perfeito. Último ponto, última ação, queria te perguntar também, que está dando o que falar nos últimos dias, é Vale. Vale que está sofrendo com a situação lá na China, alta volatilidade da empresa. Qual que é a tendência que você está vendo no gráfico, Lucas? Boa, Carlos. Assim, até voltando aqui um pouco do que a gente, acho que da outra vez que eu vim aqui também a gente falou sobre Vale, mas me parecia muito, me parece muito interessante essa relação risco-retorno de Vale. Fato é que, graficamente falando agora, a gente não tem muitos sinais de uma grande recuperação aqui, né, no curto prazo. Então, acho que a gente ainda pode vir testar essa região dos 59 aqui como uma região de suporte. A gente tinha a região dos 64, a gente tinha até uma região aqui dos 62 também bem relevante como suporte, mas a Vale ela ainda está congestionada, está no limite da congestão aqui de longo prazo, né? Essa congestão aqui de anos, aqui a gente está falando praticamente desde 2021, né? Testando essa região como região de suporte, mas, e aí, né, para quem quiser, talvez até pensando numa volta para dentro dessa, digamos, dessa congestão, um stop aqui embaixo para buscar o topo dessa congestão, mas quando eu olho o gráfico diário, eu teria um pouquinho mais de parcimônia, um pouquinho mais de calma nesse momento, para de fato ter uma confirmação, algum sinal, né, de confirmação de maior fluxo comprador para entrar em Vale, tá? Risco-retorno, me parece interessante. Graficamente falando, olhando aqui, não tenho nenhum ponto de entrada nesse momento, tá? Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com Vale também, e se de fato a próxima vez que a gente vai ter o Lucas Claro aqui no nosso programa, teremos um ponto de entrada na mineradora. Por hoje é só. Lucas, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado, Carlos. Obrigado, Isa.
Foi um prazer mais uma vez estar aqui e sempre que quiserem, só convidar, eu venho aqui. Beleza, pessoal? Então, ótimo final de semana, bom descanso e até segunda-feira. Tamo junto. Muito obrigado, Lucas. E vamos para o gráfico do dia, gente. Vamos dar uma olhada no gráfico do dia falando de crise lá na China, porque a situação por lá está muito, mas muito complicada. Como vocês podem ver aqui no nosso gráfico, o mercado imobiliário chinês, que nos últimos anos tinha apresentado taxas importantes de alta, como vocês estão vendo aqui, alta seja nos preços, mas também no número de prédios, né, de imóveis construídos. Até 2019, o preço estava crescendo nas 70 maiores cidades chinesas ao ritmo superior a 10% ao ano para os prédios novos. Essa taxa de aumento começou a diminuir muito rapidamente, né, de maio de 2019 para maio de 2020, passamos de uma alta de 10% para um aumento de 4,5%, mas tudo bem, as pessoas achavam que era por causa da pandemia, o começo do lockdown, lembrando que o lockdown na China perdurou por quase 3 anos, né, de 2020, aliás, até 2023, final de 22, né, mas a partir de meados de 2022, os preços não somente não subiram mais, como começaram a diminuir, como vocês estão vendo aqui no gráfico na parte vermelhinha. Os preços dos imóveis na China começaram a cair quase 2% mês a mês. Agora a queda em julho foi calculada em menos 0,1%, mas a crise está instalada. O ano passado a gente teve a crise da Evergrande, né, da gigante, da quarta maior empresa, né, do setor imobiliário chinês. Agora a crise parece estar afetando a número 1, que é a Country Garden, que também está com sérios problemas de balanço. Então, esta crise que está de fato mostrando a fragilidade dessas empresas em pagarem suas contas por causa desta grande desaceleração do mercado imobiliário chinês, está provocando sérias preocupações, não somente na China, mas no mundo inteiro, porque os analistas têm o temor que uma desaceleração, uma recessão provocada pela crise imobiliária na China possa ter consequências mundo afora, como a gente estava falando agora com o Lucas. A situação da Vale é uma das consequências possíveis do estado complicado do setor de construção civil lá na China. Vamos ver então o que vai acontecer, se de fato essas medidas que anunciamos hoje, também aqui, noticiamos hoje, foram anunciadas pelo governo chinês, mas noticiadas aqui no closing da BMC, se essas medidas do governo chinês vão mudar o quadro ou não, ou teremos também mais problemas vindo lá da China. 5 horas e 50 minutos. Isabela, notícias de última hora para o nosso público? Para encerrar aqui, notícias vindas da Argentina. Milei, que é o provável vencedor aí, que venceu as primárias lá na Argentina, se reuniu com o FMI, analisou as prioridades da política econômica, a economia da Argentina, que está em decadência com alta inflação, e o candidato então da presidência argentina, Javier Milei, teve uma reunião virtual com as autoridades do FMI, Fundo Monetário Internacional, e participaram também o diretor do Hemisfério Ocidental, do lado argentino, e também estiveram presentes Carlos Rodrigues, Dário Epstein e Roque Fernandes. Eles informaram o FMI sobre o conjunto de reformas que Milei vai fazer caso vença as eleições. Então, já há uma movimentação aí de bastidor para o provável futuro presidente da Argentina em relação à situação econômica por lá. Então, foi revelado aí que aconteceu essa reunião com o FMI, e Goldman Sachs eleva a previsão para o PIB de 2023 nos Estados Unidos. Elevaram a projeção para o crescimento, então, de 1,9% para 2% ao ano. Também elevou em 0,2 ponto percentual a projeção para o terceiro e quarto trimestre deste ano, além do primeiro ano do ano que vem. E a revisão reflete os impactos da Lei de Redução da Inflação, que incentiva a produção de energia renovável e veículos elétricos, e também pela Lei de Chips, que fomenta o investimento em semicondutores. Então, Goldman Sachs elevando a previsão do PIB para os Estados Unidos. E para encerrar, vamos ver como fecharam então as bolsas por lá. Dow Jones fechou com alta de 0,07%, S&P 500 leve queda de 0,01%, Nasdaq, Bolsas Tecnologias, com queda de 0,20%. Vamos ver como
se comportarão as bolsas americanas na semana que vem. Só para encerrar, então, vamos ver petróleo, que fechou em alta aí depois de alguns dias de queda. Temos petróleo Brent, então, que é a referência para a Petrobras, 0,81% de alta aos $84,80. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia essa semana, ótimo final de semana, a gente se vê na segunda-feira aqui no Closing. Boa tarde e bom final de semana para você também, Carlos. É isso aí, Isa, muito obrigado. Então, rapidamente aqui também o Bovespa, alta de 0,37%, 115.408 pontos para o Ibovespa, 16,13% foram os bilhões de reais movimentados no pregão desta sexta-feira. É isso aí, muito obrigado, Isa, sempre um prazer compartilhar a bancada junto com você e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui no Closing da BMC. Nos vemos na segunda-feira, sempre aqui a partir das 4 horas. Então, fique agora com a programação aqui na BMC. Um ótimo final de semana e até segunda. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar.